Ok. Então, a ideia é a gente continuar a segunda parte da aula fazendo alguns exercícios juntos. E, em particular, alguns que eu separei são justamente para a gente tentar mostrar equivalências de algumas afirmações. Então, é o seguinte. Supõe que a gente tem uma matriz A, que ela é N por N. E aí tem algumas afirmações a seguir. As afirmações são equivalentes. E aí a gente começa com a afirmação 1, onde a matriz A é invertível. A afirmação 2, as colunas de A formam uma base para o Rn. Então, vamos começar só com essas duas por enquanto. Tentar resolver juntos. Então, a primeira coisa que a gente quer tentar mostrar é que a afirmação 1 implica a afirmação 2. E vamos tentar pensar usando essa ideia de... Então, vamos tentar pensar pela prova via contrapositiva. O que isso quer dizer? Que a gente vai dizer que não acontece a afirmação 2. Isso vai implicar que não acontece a afirmação 1. Aí alguém pode... Então, só para lembrar aqui, tá em R vezes R. Alguém pode me ajudar aqui falando sobre qual seria a negação dessas duas afirmações? Pra gente esquentar os miolos. Vocês estão me ouvindo? Tá. Paulo, você que falou no chat. Qual seria... Como é que a gente escreveria isso daqui, né? Essa implicação que a gente está usando como contrapositiva.
Tá, tudo bem, vocês estão meio tímidos hoje. Aqui, esse é bem tranquilo, né? Então, dizer que a segunda afirmação não acontece, o que eu tô dizendo é que as colunas de A não formam uma base do Rn. E isso vai implicar que não acontece I, ou seja, A não, isso não acontece I, A não tem inverso. Por aqui, ok, imagino. E aí, vamos tentar pensar nessas frases aqui, porque aqui, né, isso daqui a gente tem uma frase escrita, vamos pensar o que isso representa pra gente matematicamente, do que a gente viu. Então, um modo de pensar que uma matriz A, ela tem inversa, a gente sabe que tem uma sequência de operações que a gente pode aplicar nas linhas, que vai nos levar na matriz identidade N por N. Então, eu tenho essas duas matrizes aqui são equivalentes, né, no que a gente viu. Outro modo de pensar isso, a gente sabe que se tem inverso, o determinante é diferente de zero. Então, tem algumas formas da gente dizer o que isso significa, né? E aí a gente vai usar essa informação na nossa prova que a gente está tentando fazer. E aí o que a gente sabe para essa segunda aqui, em particular, que se as colunas de A elas não formam uma base para o Rn, existe, no caso, eu estou pensando na negação aqui. As colunas não formam uma base, então isso significa que eu tenho alguma dependência linear. Então, vamos lá. Então, se as colunas de A, e aí a gente pode chamar isso de A1 até AN, que a gente sabe que a gente pode escrever A destacando quem são as colunas. Então, se as colunas de A não formam uma base, existem colunas LD. O que significa isso? Que existem colunas LD. Significa que quando eu faço as operações elementares, ou seja, então a gente pode concluir que quando quando eu faço essa sequência de operações, ela me mostra que existe essa dependência. Então, no fim, a gente vai chegar em uma matriz que é desse formato aqui, onde eu tenho identidade, aqui eu tenho 0, aqui eu vou ter, de modo geral, né? A gente vai chegar nisso daqui quando eu tenho algumas colunas que são LD. E isso, necessariamente, a gente sabe que é diferente da matriz identidade N por N. Ou seja, eu posso afirmar que não existe uma equivalência, né?
entre A e N. Logo, A não tem inversa. Ou eu podia só falar que, então, necessariamente o determinante de A, se eu tenho colunas que são LD, não vai ser diferente de zero, então a matriz... vai ser igual a zero, então a matriz não tem inversa. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma pergunta, dúvida? Ok. Alguma dúvida no chat? Deixa eu ver. Tá. Aí, vamos agora inserir uma outra afirmação. Então, aqui a gente partiu da afirmação 1, que era sobre A ser uma matriz que tem inversa. Chegou na afirmação 2. Então, vamos introduzir uma terceira afirmação, na qual a gente quer, partindo da afirmação 2, chegar em 3. Então, vamos dizer o seguinte, que a afirmação 3 é que o espaço gerado pelas colunas de A é o Rn. Bom, aqui é basicamente aplicar a definição. Então, quem era a nossa afirmação 2? A afirmação 2 dizia o seguinte, que as colunas da matriz A formam uma base para o Rn. Então, essa é uma implicação trivial, né? A gente pode dizer, porque se as colunas de A formam uma base para o Rn, então, necessariamente, o espaço gerado pelo espaço coluna vai ser o Rn. Então, a gente vai dizer que o 2 implica 3, pela definição, né, que a gente construiu. E daí, essas implicações, a gente vai dizer que são implicações triviais, que a gente só está aplicando a definição. Aí, agora, a afirmação 4 vai dizer o seguinte, que o posto da matriz A é igual a N. Então, o que a gente quer é, saindo da afirmação 3, eu quero chegar na afirmação 4. Alguém poderia me dizer como a gente poderia fazer aqui, nesse em particular?
João Gabriel, como é que você faria aqui? Peraí, eu não estava prestando atenção. Pode repetir, por favor? Aqui a gente está fazendo o seguinte, né? A gente está observando provando as equivalências das afirmações. Aí a gente tá nesse daqui, né? Onde a gente quer sair da afirmação 3 e provar a afirmação 4. A 3 é a seguinte, eu tenho que o espaço gerado pelas colunas de A é o Rn, lembrando que A é uma matriz N por N, uma matriz quadrada. E a afirmação 4 é que o posto de A é igual a N. Tá, no caso, provar o 4, então. Oi, você pode repetir? Provar o 4, então, no caso, você quer. Se o posto de A é igual a N, então quer dizer que todas as colunas são LI, correto? Uhum, a gente pode usar essa definição. A gente pode usar que se o espaço gerado pelas colunas de A é o Rn, então as colunas são, então, isso daqui. Na verdade, uma observação, né? Essa 2 implica 3, que a gente estava voltando aqui em cima, que era o seguinte. A 2 era as colunas já formam uma base para o Rn, e a 3 o espaço gerado pelas colunas de A é o Rn. A gente também tem a volta, né, por definição. Também vale isso daqui. E aí o que acontece? A gente pode, no fim das contas, o que tá acontecendo, né? Eu tenho 1, e aí eu provei o 2, e aí por definição a gente viu que isso implica o 3, mas aí eu também posso voltar do 3 para o 2, por definição, tanto faz. E aí eu posso, por exemplo, sair do 2 para o 4. Dá no mesmo. Ah, No então fim, eu posso no fim terminar das... o ciclo. Oi. Eu acabo interrompendo, desculpa. É que eu ia perguntar, tipo, eu posso terminar o ciclo não necessariamente pulando de item em item, né? Eu posso ir, voltar e de um Aham. item. Ah, ok. Você pode voltar, você pode fazer em alguma ordem diferente. No fim das contas, o que importa é que se você sair de qualquer um deles, você precisa ser capaz de chegar em outro dessas Ah, ok, afirmações. ok. Isso que quer dizer ser equivalente. Eu tô falando isso porque o que pode acontecer, não necessariamente as afirmações que estão seguidas podem ser simples de fazer uma partindo da outra. Então, pode ser mais fácil tomar alguma coisa intermediária para poder chegar. Ok, ok. Tanto que o Tiago ele falou que provar diretamente um par de requisitos da segunda questão era muito difícil agora porque a gente não tinha visto alto valor. Aí isso pensando nos tipos de prova que você pode fazer. Que ele falou isso. Porque aqui em cima, a gente fez uma prova que não foi direta, né? Que a gente fez uma prova que chama contrapositiva, quando a gente diz que se uma coisa não acontece, a gente tem que uma coisa, né, que vocês viram, uma coisa A implica B, então eu digo que não B implica não A. E aí, geralmente, essa notação que é usada. Então, você vai dizer, isso daqui significa negação, essa Lzinho de ponta cabeça, implica a negação de A. Ok.
Tá, então, se a gente voltar aqui, eu tinha perguntado pro João, né? Você pensou como a gente pode fazer essa daqui? Então, acho que você tinha comentado deles serem LI, né? Então, o que acontece? A gente sabe que... Então, nós sabemos que para gerar Rn, é preciso pelo menos N vetores, certo? Porque o que pode acontecer? A gente pode ter um conjunto de vetores, esse conjunto geral Rn, mas não necessariamente esse conjunto precisa ser Li, certo? Então, por exemplo, vamos pensar num exemplo aqui. Se eu tenho um conjunto que é 1, 0, aí eu tenho um conjunto que é 0, 2, e um conjunto que é 1, 3, esse conjunto não é Li, mas ele gera o Rn. E necessariamente... Então, o que poderia... Tem várias coisas, né, que poderia acontecer aqui. A gente poderia ter só um, que é linearmente independente em relação aos outros, e esses dois aqui serem múltiplos do primeiro. Nesse caso em particular, esses dois são Li, e esse daqui necessariamente vai ser uma combinação dos outros dois, porque a gente sabe que com dois vetores Li eu já gero o R2. Só que, nesse caso, a gente sabe que A só tem N colunas. Então, se eu tenho... Né, então, o que acontece? Para gerar Rn, eu preciso de pelo menos N vetores. Mas eu sei que então, tem aqui as colunas de A. Esse conjunto aqui, ainda tem N. Ele tem tamanho N. Ou seja, necessariamente, as colunas são Li. Se as colunas são Li, isso implica que o posto de A é igual a N. Aqui, em particular, a gente fez uma prova direta, onde a gente supôs que esse era verdadeiro e a gente chegou no 4. Tranquilo essa implicação aqui que a gente fez? Paulo, deu para compreender? Mais ou menos? O que não fez sentido? Tá, então eu vou tentar recapitular. Então, a gente quer sair disso daqui para dizer que o posto da matriz é igual a N. E aí, vocês lembram que uma maneira de definir, né, o posto da matriz seria a dimensão
Agora eu estava pensando aqui que talvez tem um jeito até bem mais fácil da gente fazer. Tá, então só vou... O negócio de não precisar ser ali para gerar... Ah, tá. Tá, o que eu tava dizendo aqui nesse exemplo é só o seguinte, que primeiro eu falei que para gerar o RN eu preciso de pelo menos N vetores, então se eu tiver menos do que N eu não consigo gerar todo o espaço, isso a gente viu, né, que o tamanho da base vai ser correspondente ao tamanho dos vetores que a gente precisa para gerar esse espaço, a dimensão do espaço. Aí, o que pode acontecer... Então, aqui a gente precisa de pelo menos N vetores, mas eu posso ter mais do que N vetores que geram esse mesmo espaço. Então, tipo assim, por exemplo, para gerar o R2, eu preciso de pelo menos 2 vetores. Mas eu posso ter... Eu preciso de pelo menos... Aqui, deixa eu acrescentar, né? Pelo menos N vetores ali. Então, é isso aqui. Para gerar Rn, eu preciso pelo menos N vetores ali. Então, eu posso ter mais do que esse número de vetores no meu conjunto. Eu acho que eu acho que ficou mais confuso, talvez, do que antes. Ah, tá, tudo bem. E aí, na verdade, eu tava pensando que dá pra gente fazer de uma maneira até ainda mais direta aqui. Que é o seguinte, eu tenho que o espaço gerado pelas colunas de A é o Rn, então a dimensão disso daqui é igual a N. E aí a gente viu pela definição de posto que o posto de A é igual a N. Isso. Tem que ter pelo menos N vetores Li para gerar o Rn. Então, esse aqui fica ainda mais direto, né? Porque eu estou reescrevendo, né, essa informação aqui como o fato de que a dimensão do espaço coluna é igual a N, e aí a gente sabe que, né, Então, posso simplesmente dizer que isso daqui implica que o posto de A é igual a N, por definição de posto que a gente viu. Então, isso daqui também sai só aplicando a definição. Aí, ok. Então, temos a nossa afirmação 4, que era que o posto de A é igual a N. E a afirmação 5 é o seguinte, que o kernel de A é o vetor nulo. Então, vamos... Então, agora a gente quer mostrar isso daqui. Sugestões de como a gente pode tentar?
Eu pensei em tentar mostrar que ela era injetora, porque se ela for injetora, já dá pra ver que o kernel é nulo, né? É uma ideia, pelo menos. Eu não pensei em Aham. muitos detalhes, mas é uma ideia. Ah, essa vai ser equivalente com uma das coisas da lista, né? Da, que tem uma afirmação da 2 indo para 3, que se há injetor, então o núcleo de A é zero. O Thiago fez essa, não fez? Da 2 indo para 3? Caramba, eu não lembro. Eu acho que eu devo ter escrito em algum canto, peraí. Mas alguém tem alguma ideia de como a gente pode pensar aqui? O Lorenzo tá aí. Eu tava pensando na maneira que tentar seguir com a ideia que eu dei. Uhum. Você quer Talvez. comentar pra gente? É que eu tava pensando, né? Todas as colunas são LIs. Eu tava pensando se escrevesse a combinação linear e tentasse extrair alguma informação a mais, sabe? Porque geralmente quando eu faço os problemas eu tento extrair mais informação e seguir Uhum. as coisas, né? Eu não tenho nenhuma ideia de como seguir o caminho ainda. Então, acho que uma coisa que a gente pode começar pensando é a seguinte: a gente sempre pode tentar ver quais as definições, como a gente pode escrever isso, né? Então, por exemplo, quando a gente diz que o posto da matriz A é igual a N, como que a gente definiu posto? Então, a gente pode pensar nas formas que a gente definiu essa ideia. Vocês podem me relembrar? A quantidade de colunas LI que a matriz tem. Então, temos que. E aí, isso vai ser correspondente à dimensão do espaço coluna de A, certo?
a nossa dimensão do espaço coluna. Teve alguma outra definição que a gente usou? Eu pensei agora na dimensão da imagem, só que a dimensão da imagem é a dimensão do espaço coluna, então não andou para uma coisa diferente. É que a imagem de A é o espaço coluna de A. É Foi a isso mesma que eu comentei, tipo, eu pensei nisso, só que é a mesma coisa, então não andou coisa. realmente. Então, se a gente relembrar a última aula, que foi sobre posto, e também a última montanha que a gente viu que é a dimensão do espaço das colunas. E aí, uma das coisas que o Thiago provou na aula é que não só que o posto das colunas é igual, mas também o posto das linhas de A. Então, a dimensão do espaço que eu gero com as linhas. O que isso significa, né? Se eu tenho N colunas ali, necessariamente eu vou ter N linhas ali. Certo? Então, estou dizendo que isso é igual a N, isso é igual a N. E, na verdade, só essa informação aqui já seria suficiente, né? Porque a gente pode usar o teorema do núcleo e imagem. É, realmente, a dimensão aí, do... Se a gente dizer que isso daqui... Vou passar cá para baixo. Então, só relembrando. Teorema do núcleo e da imagem. A dimensão da imagem mais a dimensão do kernel de A vai ser igual a N, né? O que significa qual a nossa conclusão aqui? Que o kernel é com dimensão zero. Uhum. A dimensão do kernel é igual a zero. E aí, quando que isso acontece? Quando só tem o elemento neutro. Quando eu tenho o vetor nulo. Então, necessariamente, o kernel de A é assim, vetor nulo. E aí, pronto, a gente Fechou o ciclo. fechou esse daqui. Na verdade, a gente não fechou o ciclo, porque aí a gente tem que voltar do 5 para o primeiro. Realmente, tem que ir pro... Então, agora a gente vai ter que dizer... Então, vamos relembrar quem era a primeira afirmação. Era que A tem inversa. Então, agora eu preciso sair daqui de que se o núcleo, o kernel de A, só tem um vetor nulo, então A tem uma inversa. Alguma sugestão? Eu pensei...
Lembrando que a gente pode voltar, né? A gente pode usar umas afirmações intermediárias para poder... Pode fazer umas voltas, né? Aqui. Então, vamos tentar pensar um pouquinho juntos. Eu pensei em usar 2 para voltar para a primeira, que eu acho que é até uma letra da lista. Que, no caso, se ela é injetora, então ela tem uma única solução. Você pensou em usar qual? A afirmação que ela é injetora para chegar que ela tem uma única solução. Tá. Que a ideia é que o B é fixo, né? Então, se ela tem uma solução, quer dizer que existe um vetor. Então, aqui a gente está fazendo afirmações só sobre A, não necessariamente sobre um sistema. O que a gente pode dizer é que se, né, uma outra maneira de dizer que A tem inversa, um outro jeito de escrever isso que significa a mesma coisa, é que AX igual a B, existe uma solução para qualquer que seja B. Porque, em particular, A não só é injetora, como ela também é sobrejetora, ela vai ser essa transformação por A, ela é bijetora. Tem uma solução única, né? Existe uma solução única para qualquer B, para qualquer B. B em Rn. Isso porque a gente está com uma matriz quadrada, né? Então, lembrando que A pertence ao Rn por N. A gente tem uma matriz quadrada. Daí você mostrar, né, que se eu tenho um inverso, então necessariamente eu, né, injetora, blá blá blá. E aí também mostra que é sobrejetora, então a bijetora, a solução é única. Mas a gente consegue... No caso, a gente quer sair daqui, né? Então a gente quer sair que o kernel é nulo. Qual uma maneira de escrever isso, né? O que isso significa? Eu dizer que o kernel só tem o vetor zero. Eu estou dizendo que se eu tenho esse sistema AX igual a zero, tô achando esse vermelho meio ruim de enxergar. Então, se eu tenho esse sistema AX igual a zero, a única solução possível, o único X que satisfaz isso daqui é o vetor nulo. Então, só zero satisfaz. E aí, como é que eu saio daqui e digo, ok, se eu tô aqui, existe um inverso. A gente pode usar alguma ideia do item anterior, né? No sentido de que se eu sei que... O que é, então? Vamos organizar aqui nossas ideias. Então, aqui nós sabemos
Isso é o que a gente sabe, né? Que o kernel de A é nulo. Então, a gente também consegue concluir a partir disso que a dimensão do espaço-imagem é igual a n. Talvez seja mais fácil partir daqui. O que vocês acham? Eu acho que é mais fácil elas partir por aí. Eu pensei em usar o teorema do núcleo da imagem, mostrar aquela injetora e depois voltar para o item 5. Então, acho que daqui, né? Se a gente partir da ideia de que a dimensão da imagem é igual a n, então o que a gente está dizendo é que peraí. Tô aqui pensando, né? Porque aí a gente vai fazer algumas implicações aqui que, se a gente for reparar, é como se a gente estivesse voltando nos itens anteriores, né? Porque, tipo, eu tô dizendo que a dimensão da imagem é igual a n, então posso dizer que posso voltar para algum item anterior, dizer que o espaço das colunas é uma base para o Rn. E aí eu também vou estar dizendo que as linhas são Li. E aí, se essas colunas são Li, o determinante é diferente de zero, a matriz A tem inversa. Então, vocês conseguem ver que a gente fez implicações em vários itens? E aí, no fim das contas, a gente chegou nesse daqui, no A? Porque o que acontece? Se a gente já mostrou que as implicações, que alguma implicação anterior vale, eu posso usar essas ideias embutidas aqui. Vocês concordam comigo? Tipo assim, se eu já mostrei lá em cima que isso daqui implica V, eu posso usar essa implicação para mostrar alguma coisa aqui embaixo. Então, a dimensão da imagem é n. A gente sabe que o posto de AN ou outra coisa, né? As colunas de A são ali. Então, eu tenho N colunas ali. Logo, determinantes de A diferentes de zero, A tem inversa. Ok aqui? Ok. Roberta, você conseguiu acompanhar? Deixa eu ver outras pessoas que não... João Pedro. Tranquilo? Ok? Dúvidas?
Ah, ok. Tá. Tá. Tava pensando aqui como que a gente pode fazer agora. Vocês acham que vale a pena a gente tentar mais uns exercícios desses de equivalência ou para vocês tá ok? Pessoalmente, eu acho que vale a pena. Eu acho que vai ser muito útil ter isso na cabeça. Também. Concordo. Tá. Então, aí aqui, basicamente, a gente terminou, né? Porque a gente foi da afirmação 1 para a afirmação 2, então só para recapitular. Aí a gente foi da 2 para 3, por definição. Aí a gente foi da 3 para 4, da 4 a gente foi para 5 e da 5 a gente foi para 1. E aqui em particular usando algumas equivalências que a gente já tinha mostrado antes que funcionam. E aí, só uma coisa importante, né? No meio desse encadeamento, né, de ideias. Se a gente está pegando alguma afirmação e está indo para uma outra, a gente pode fazer algumas implicações intermediárias, sem esquecer de mostrar que essas coisas intermediárias valem. Então, não posso só... Então, mesmo se for por definição, é legal colocar, tá? Isso daqui implica isso, porque essa foi a definição que a gente fez. Então, só para esclarecer. Então, vamos tentar um segundo exercício aqui, e daí a gente pode tentar fazer esse e parar por aqui. Para vocês tentarem fazer na lista. Ops. Então, vamos lá. Então, agora vamos tomar uma matriz que é M por N. E aí eu vou ter a seguinte afirmação inicialmente. Eu vou ter que o posto de A vai ser igual a N. E a minha segunda afirmação é que as linhas... Então, deixa eu reescrever isso daqui. O espaço gerado pelas linhas de A é o Rn. Então, vamos fazer o seguinte. Vou dar alguns minutos. E aí, todo mundo tenta fazer essa implicação inicial. Se a gente quiser, dá até para tentar parar a gravação por aqui, sei lá, dividir em duplas, alguma coisa assim. O que vocês acham? Eu acho interessante. Tá, então... Aí depois pessoas que estão assistindo via YouTube mais tarde, depois eu vou mandar as anotações da aula dessa segunda parte.